Hoje a gente vai mergulhar numa das figuras mais complexas do século XX, um grande sucesso da música pop mundial. E o ponto de partida que a gente tem aqui é um paradoxo que fascina. De um lado, você tem o maior astro que a música pop já viu, uma máquina de sucessos, uma fortuna assim incalculável. E do outro, um homem de quase 50 anos que vivia isolado num rancho de fantasia, a terra do nunca, cercado de crianças e um parque de diversões. E que precisava de anestesia, de hospital, toda noite para conseguir dormir. Como é que essas duas coisas coexistem? A ideia é entender como um trauma tão profundo não só moldou, mas praticamente ditou cada passo da vida dele, desde as coisas mais estranhas até o que levou ele à morte. O que parece tão contraditório é como alguém pode ter o mundo aos seus pés e, ao mesmo tempo, ser tão atormentado. Onde é que a fama e o dinheiro falham? Vamos começar do começo, então. A origem de tudo. A infância dele em Gary, Indiana. Uma família operária, 9 filhos, uma casa minúscula. A gente pensa logo na pobreza, né? Mas o problema era outro, muito maior. A pobreza era um detalhe, perto da figura do pai, Joe Jackson. Ele é o epicentro de tudo. Com 5 anos de idade, o garoto já era o vocalista do Jackson 5, e a rotina era de uma brutalidade inacreditável. Ensaios de 5 horas por dia. E não era um pai incentivando, era um capataz. Ele ficava sentado numa cadeira, com um cinto na mão, e qualquer erro, qualquer nota fora do lugar, era punido com violência física, na hora. Numa entrevista, o astro mencionou o pai com um cinto na mão, e na hora que ele descreve, você não vê o rei do pop, você vê o garotinho de 5 anos com o mesmo medo nos olhos. Ele fala que o pai era muito duro, muito severo, mas por trás dessa simplicidade tem um terror que nunca foi embora. E não era só o medo de apanhar. O artista contava que chegava a vomitar de medo só de ver o pai se aproximando. Isso não é um medo comum. Isso é o corpo dele gritando. É um sistema nervoso em colapso total. É uma resposta de trauma no nível mais celular que se pode imaginar. A presença do pai era tipo uma ameaça de morte para o sistema dele. E se a violência física era essa brutalidade toda, o abuso psicológico talvez tenha sido mais cirúrgico. Sim, porque mirava na identidade. O pai o humilhava constantemente pela aparência. O apelido que usava era narigudo. E na adolescência, quando o artista começou a ter espinhas, o pai o chamava de feio, na frente de todo mundo. E os irmãos entravam na onda, infelizmente. Então, o ambiente familiar era de rejeição constante. É a receita perfeita para o que a psicologia chama de desmorfia corporal, que é basicamente quando a pessoa não consegue mais se enxergar como ela é. Ela olha no espelho e só vê o defeito que apontaram para ela de forma amplificada. A guerra que ele travou com o espelho a vida toda, com dezenas de cirurgias, começou ali, com um pai chamando ele de narigudo. E aí, temos essa criança completamente traumatizada que de repente vira o maior astro do planeta. O que acontece? Como ela lida com essa dor? E a primeira resposta é construir um mundo de fantasia literal para morar dentro. Neverland, a terra do nunca. Neverland não era uma casa, era a materialização de um trauma. A tentativa desesperada de comprar a infância que foi roubada. A gente está falando de um terreno gigantesco com um parque de diversões completo. Roda gigante, carrossel, cinema, fliperama, tinha um zoológico particular com elefantes, girafas. Uma referência direta a Peter Pan, o menino que se recusava a crescer. Tem uma fala dele sobre ele estar indo para o estúdio de gravação, criança ainda, e ver um parque do outro lado da rua com as crianças brincando. E ele contava que simplesmente começava a chorar dentro do carro. Neverland era ele já adulto e bilionário, tentando finalmente atravessar a rua e entrar naquele parque para brincar. E aí está a diferença entre um lazer saudável e uma tentativa de preencher um vazio. Uma coisa é um adulto ir num parque se divertir. Outra, completamente diferente, é construir um parque para morar dentro dele como se a vida real fosse insuportável demais. Não era mais sobre diversão, era sobre uma automedicação, uma tentativa de curar uma ferida interna com uma estrutura externa. E claro, essa tentativa de reviver a infância nos leva à parte mais complexa e controversa da vida dele, que é a relação com crianças. Neverland estava sempre cheia de crianças, e ele se relacionava com elas como se fosse uma delas, dormindo no mesmo quarto, o que, bom, gerou acusações gravíssimas. E a análise de uma psicóloga forense que o avaliou, a doutora Stan Katz, é de que ele não estava atuando como uma criança. A mente dele tinha regredido para a idade de 10 anos. Foi com essa idade que a fama explodiu e a infância acabou de vez. Então, no mundo interior dele, ele era um menino de 10 anos preso num corpo de adulto. Ele dizia, eu encontro nelas aquilo que eu nunca tive. Agora, olha, é crucial fazer uma ressalva aqui. Isso não é uma desculpa, é uma tentativa de explicação psicológica. O comportamento de um adulto, dormir no mesmo quarto que crianças, é objetivamente inadequado e cria uma dinâmica muito problemática. No entanto, a motivação, segundo alguns analistas, não era predatória, era de identificação. Ele se via como igual. É importante lembrar
que ele foi a julgamento por abuso e foi absolvido de todas as acusações. Mas a situação toda mostra o quão profunda era a desconexão dele com a vida adulta. Essa guerra interna faz pensar em outra batalha que ele travava, uma bem visível, a que acontecia na frente do espelho. A gente falou do pai chamando ele de narigudo, de feio, e isso explodiu numa obsessão por cirurgias plásticas. Há relatos que variam de 30 a 50 procedimentos no rosto. Ele ficou irreconhecível. Mas o motivo por trás disso, que o empresário dele revela num livro, é a chave de tudo. Não era sobre ficar mais bonito, não era vaidade. Era uma tentativa, literal, de arrancar o agressor do próprio rosto. Cada vez que ele se olhava, ele via o trauma. É muito pesado pensar nisso. É de uma violência autoimposta tremenda. E para complicar o cenário, tinha a questão do vitiligo, uma doença autoimune que causa perda de pigmentação da pele, algo que a autópsia dele confirmou. A pele dele estava mesmo mudando de forma irregular, o que só aumentou essa angústia e essa sensação de não ter controle sobre a própria aparência. E isso levou aos tratamentos para uniformizar o tom da pele. Essa dificuldade de se enxergar, de se aceitar, obviamente deve ter se refletido nos relacionamentos íntimos. A intimidade devia ser um campo minado para ele. O casamento com a Lisa Mary Presley, filha do Elvis, revela muito sobre isso. Ela contou em entrevistas que, quando eles se casaram, ele tinha 35 anos e ainda era virgem. Isso te dá uma dimensão do tamanho do bloqueio emocional, do medo da entrega, da vulnerabilidade. Se a pessoa que deveria te proteger foi quem mais te machucou, como confiar em alguém de novo? E foi ela que deu aquele ultimato. Ou ela, ou as drogas. E a resposta dele, ao se afastar dela, diz tudo sobre o estado em que ele se encontrava. Um relacionamento íntimo te força a encarar a sua dor, a ser vulnerável, algo que ele nunca quis. E os remédios, por outro lado, oferecem uma porta de saída, uma anestesia imediata para essa dor insuportável. Ele passou a vida inteira fugindo da dor. Entre o caminho difícil da cura e a fuga instantânea, a escolha dele, infelizmente, já estava feita. E essa fuga foi ficando cada vez mais perigosa. Começou com analgésicos, depois daquele acidente terrível na gravação de um comercial da Pepsi, quando o cabelo dele pegou fogo. Depois, nos anos 90, evoluiu para uma dependência pesada de Demerol. E nos anos 2000, chegou ao extremo do extremo, usar Propofol, um anestésico geral, de hospital, usado em cirurgias de grande porte. E ele chamava o Propofol de leite. Era o leite dele para dormir. E a pergunta que fica é, por que alguém precisa de um anestésico cirúrgico para dormir? A resposta está de novo no trauma. Traumas severos, como o dele, geram um estado de hipervigilância crônica. É como se o corpo ficasse preso no modo luta ou fuga, 24 horas por dia. O sistema nervoso nunca desliga, está sempre esperando o próximo ataque. Então, a insônia dele não era uma simples insônia. Era, na verdade, a criança aterrorizada dentro dele que nunca se sentiu seguro o suficiente para baixar a guarda, relaxar e fechar os olhos. Dormir para ele era perigoso. O único jeito de forçar o corpo a desligar era com uma droga que induzisse o coma. Era a única forma de silenciar os demônios. E aí, o palco para o fim trágico estava montado. Ele estava com quase 50 anos, enfrentando uma crise financeira brutal e com uma pressão gigantesca para fazer uma turnê de 50 shows. O corpo e a mente já não aguentavam mais. E a dependência química estava fora de controle. A morte veio em junho de 2009, uma overdose de Propofol. Foi o fim de um longo processo de autodestruição, administrado pelas mãos do médico dele, que acabou condenado por homicídio culposo. No fim, vemos que todas as estratégias dele para lidar com a dor falharam. Tentar comprar a infância de volta com Neverland não funcionou. Tentar apagar o pai do rosto com cirurgias não funcionou. E tentar se anestesiar da dor com remédios? Bom, isso o matou. Mas o que mais intriga é que ele tinha consciência do problema. Ele não negava o que aconteceu. Ele falou publicamente sobre os abusos do pai. Chegou a dizer que perdoava o pai, porque a consciência do problema não foi o suficiente para salvá-lo. Essa é a grande e trágica questão. É a diferença crucial entre o perdão intelectual e a liberação emocional profunda. Ou seja, uma coisa é você, com a sua mente racional, entender o que aconteceu e dizer, eu perdoo. É um passo importante. Talvez ele tenha conseguido perdoar a raiva. Mas outra coisa bem diferente
É o seu corpo, o seu sistema nervoso realmente acreditar nisso e sair do estado de alerta. A dor da rejeição, a tristeza, o abandono, tudo isso fica preso no corpo. A mente dele talvez tenha perdoado, mas o corpo dele continuou na guerra até o último segundo. Esta é uma das razões pela qual a técnica de sincronização bioenergética trabalha muito a questão do perdão, de forma diferenciada. A história deste astro mundial é um caso extremo, claro, mas a análise que a gente viu hoje sugere uma verdade que serve para todos nós. Não existe atalho externo, seja dinheiro, fama, sucesso, para um auto-reparo do corpo e da mente que precisa ser feito internamente. Ele construiu um império, mas o fez em cima de uma fundação completamente quebrada. E uma hora, a estrutura toda veio abaixo. Ele tentou de tudo para não sentir a dor. Ele tentou consertar o que estava quebrado por dentro, usando exclusivamente ferramentas que se compram do lado de fora. Um parque de diversões, cirurgias, medicamentos. Isso nos deixa com um pensamento para refletir. Num mundo que frequentemente nos incentiva a buscar a validação externa, seja através do sucesso, da aparência perfeita nas redes sociais ou de distrações constantes, o que realmente significa confrontar e processar as dores do passado, em vez de apenas construir um elaborado e sofisticado parque de diversões ao redor delas? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com todas essas questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. Ela vai até onde nenhum medicamento consegue ir. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.